Amigo Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos em que nos colocamos a teu serviço, ajudando aqueles que aqui vêm em seus sentimentos conturbados, em suas atitudes desequilibradas. Todos nós ainda nos trazemos sob os descontroles do passado. Se viemos à reencarnação, é porque permitimos aceitar e preencher as lacunas das nossas almas, trazidas por vezes por anos e séculos. Obrigado, Senhor, por estarmos retornando a esse trabalho de luz, de verdade, de amor. Nós aqui estamos dispostos a penetrar mais em nós mesmos, mesmo que isso nos traga sofrimentos, mas através desses sofrimentos e dificuldades é que vamos parar para pensar, para ponderar e buscar os objetivos certos em cada caminhada. Obrigado, Senhor, por permitir que os teus trabalhadores, os teus mensageiros estejam ao nosso lado, nos encaminhando a fazer parte do teu rebanho. Assim, Senhor, que tu possas enviar a todos nós os teus cuidados, as tuas luzes, o teu amor, e sentirmos o quanto precisamos desse acalanto e dos teus direcionamentos a podermos viver em paz com nossa consciência. Assim, Mestre, mais uma vez e sempre, agradecemos as possibilidades do retorno e de aqui estarmos num trabalho de elucidação espiritual e humana. Possamos, nestes encontros, alicerçar um pouco das tuas mensagens, que seja um pouco, mas que seja essa busca, esse alicerçamento constante, diário, a trabalhar a nós em espírito. Obrigado, irmão maior. Obrigado, amigos que aqui estão nos ajudando a caminhar. Assim seja. Abençoe, Maria, todos nós, seus irmãos do coração. Apazigua as mentes. Coloca os bálsamos, acariciando os corações sofridos, as almas que persistem numa caminhada endurecida, agressiva, orgulhosa e distante das tuas vibrações maternas, amigas e esclarecedoras. Ajuda-nos, Senhora, a procurarmos o teu aleitamento, a abrandar a nossa fome espiritual. Envolva-nos, Mãe amada, a que possamos sentir um abraço terno, aconchegante, a nos trazer esperanças ao viver. Tudo isto e muito mais distendes ao universo e às almas necessitadas. E nós ainda, primários ainda, precisamos deste toque feminino, materno e amigo. Obrigada, Mãe. Buenas noches, hermanos. Que a Ave Maria, o salve Maria, seja buscado por cada um de nós. Não só nos momentos difíceis, mas sempre,
porque são almas sublimadas, superiores, iluminadas o bastante para iluminar o nosso caminho, o nosso discernimento e a nossa consciência. Jesus, lembremos disso, veio no seu ventre. Se Jesus veio no ventre de Maria, logicamente, que ela é do mesmo patamar evolutivo do Mestre, porque difícil seria trazer um espírito agregado a nós, se não tivesse a grandiosidade do Mestre Jesus. Não é? Acham isto? Buenas noches. Muito bem, como estão? Eu também. Cuidando daqueles que precisam de cuidado. Alimentando aquele naco que eu posso distender de mim. Como é bom você poder ajudar alguém que se encontra perdido em si mesmo, que se encontra distante de palavras amenas, amigas. Como é bom oferecer o nosso abraço, nossa vibração. É a caridade que podemos fazer aos outros. Porque a caridade maior fazemos a nós em primeiro lugar, trabalhando todos esses valores, todas essas virtudes. Quando conseguimos alicerçar em nós esses valores e essas virtudes, nós já teremos condições de ajudar o próximo. Mas primeiro, o alicerçamento tem que vir a nós. Nós temos que buscar este alicerçamento. Como? Praticando o Evangelho. O Evangelho que eu digo é aprofundado, não das palavras exteriorizadas, mas do conteúdo que está além das letras. Compreenderam? É aquele Evangelho difícil de ser exercitado. Eu sei. Então nós temos que ter o quê? Força, constância. Querer, ter vontade de e impulsionar a nossa vontade. Não é assim? Muito bem. Nós estamos enfocando, que eu fiz uma síntese de uma palestra de 2013. Então, eu fiz uma síntese e enfoquei alguns pontos. Nós enfocamos que somos um todo exposto às nossas verdades. Que verdades? Enfocamos o todo, é um campo de energia a buscar bases, a que possam crescer as sementes divinas colocadas pelo Criador. Enfocamos como realizar isto, porque os efeitos são temidos. Enfocamos modificações, o que as mudanças exigem de nós. E muitos fogem desses enfoques por medo. Medo de quê? Enfocamos tudo. E paramos num campo de vibrações próprias criadas por nós, íntimas e expostas socialmente. Lembram-se disto? Campo de vibrações próprias. Que campos são estes? As vibrações vêm de onde? Se originam em nós e vêm de onde? Como se exteriorizam? Isto. E elas são essas vibrações trabalhadas em nós e são exteriorizadas. E vocês sentem as vibrações no contato com as almas. Vibrações positivas, vibrações difíceis, ou não sentem. Não tem ainda uma percepção aguçada para sentir vibrações. É certo? Bom, características e personalidade. Analisemos dentro dos potenciais, sensações, valores e intelectos. Lembra-se disto? Característica de uma personalidade. A personalidade tem, cada um de vocês, não se depreciem. Vocês têm potenciais,
sensações, vocês se trazem, vocês têm valores próprios, significativos, e vocês têm um intelecto. Então, os potenciais, eles vêm com raciocínio e com moral. Virtudes dentro da moral. Esses potenciais em que cada um se traz, em percentuais, sempre. E os potenciais, o raciocínio de vocês, incluindo a intelectualidade, está em percentuais em cada um de vocês, correto? Porque tudo isto foram adquiridos já, e coisas a serem adquiridas. Uma das características de suas personalidades são sensações. Uns captam mais, sentem mais, distendem mais. Outros distendem mais, sentem menos. E avaliam erradamente ou acertadamente as sensações que vocês colhem e aquelas que vocês emanam. Muitas vezes vocês dizem assim, eu emanei uma sensação de amor em direção a alguém. Mas qual é o percentual de amor que vocês estão emanando? Às vezes as emanações de amor são emanações, vamos dizer, de objetivos materiais. Vocês amam aquilo que a pessoa oferece, mas não amam integralmente o ser, a alma. Não é verdade? Quando dizem hoje que trocam de amor, o meu amor, vou abandonar esse, quero achar o meu amor eterno, a minha alma gêmea. Não vai achar nunca. Não vai achar nunca. Porque não é assim. Nós temos comprometimentos uns com os outros. Nós temos que amar os seres como eles são. E não o que eles têm ou podem nos dar. Nós temos que amar as criaturas pelo aquilo que elas... você consegue penetrar nelas. Amá-las com seus defeitos, com seus potenciais, não importa. É como ela é. Você não pode ficar trocando de amores, não vai achar nenhum amor desta maneira. Não é assim que se caminha, não é assim que se firmam sentimentos de valor divino, não é assim. Bem, aqui, sensações só estão niveladas pelas 5 sensações atuais, percepções atuais dos 5 sentidos. Quem tem a extrasensorialidade, a captação mediúnica, capta algumas coisas a mais. Mas mesmo assim, nós, quando encarnados, somos bloqueados pelo velho esquecimento. Então, nós vamos, olha só, nós vamos captar as percepções dentro do nosso nível perceptivo. Dentro do nosso nível perceptivo. E de acordo com que a espiritualidade abrir as captações. Não é todo vidente que vai captar tudo. Ele vai captar o que a espiritualidade possibilitar dentro do seu nível de captação, do seu nível de penetração nos campos chama-se campos de condensações fluídicas. Você pode ter uma vidência curta, uma vidência mais penetrada e uma vidência muito mais penetrada. Penetrada onde? Em campos fluídicos. Existem campos de condensações fluídicas, como você, um exemplo. Por exemplo, quando vocês veem o céu e olham nuvens muito rarefeitas, vocês conseguem visualizar alguma coisa até através dela. Tem nuvens que são mais adensadas, você não consegue. E outras que são bem escuras, que aí você não consegue penetrar. É a mesma coisa. Tudo que é evidência, ela tem, estará num nível de penetração nos campos de condensações fluídicas. Compreenderam isto? Eu sei que isso é um estudo. Muitos não tiveram esse estudo. Eu acho que eu já aprendi que esses campos de condensações fluídicas é que fazem que o médium veja algumas coisas. Potencial mediúnico nisto aí. Potencial. Em cada campo, cada médium tem um potencial dele. A minha pergunta é se esses campos de concentração fluídica dependem do plano
em que está aquele ser que se permite visualizar ou não, ou do tempo? Não, é do patamar evolutivo dos objetivos distendidos a esse médio e da necessidade dele ver. Tá. Às vezes há necessidade, como eu permiti na segunda-feira, a irmã que estava sentada lá, permiti que ela adentrasse no tempo, através da sua capacidade mediúnica, e eu deixei que ela visse cenas de um momento vivido por mim. É por isso que eu estou perguntando, porque ela foi um tempo eu mais permiti que ela visse, né, que o outro. Então, isso não tem relação com a mediunidade dela, e sim com que a espiritualidade permite. Deseja que seja visto. Tá. Necessidades, não é? Bom, os valores. Características das suas personalidades em relação aos seus valores. Os valores são adquiridos lentamente, vida a vida, não é? De acordo com aquilo que você quer, que você se possibilita adquirir. O intelecto são percentuais de movimentações raciocinadas por vidas e vidas. Muitas vezes a criatura vem com uma alta intelectualidade e ela em corpo espiritual ela não tem esta alta intelectualidade. Ela vem assim por objetivos necessários a compor o seu processo atual de vida. Vamos te dar um nível intelectual alto para que você atinja este ou aquele objetivo. Compreenderam? Outros vêm sem nenhuma intelectualidade a trabalhar os sentimentos. E assim por diante. Pode ter, mas vem bloqueado nesta vida. Aí a criatura se julga, eu sou um alto intelectual. Aí esbanja este orgulho todo. Quando chega em plano espiritual, ele sente que abusou daquilo que foi lhe permitido de estender. Pode perder se não for a ideal ou se não for a definitiva. É sempre a necessária, a objetivada. Quantos de vocês têm condições que estão prensadas no campo consciencial espiritual? Quantos? Por quê? Para trabalhar outros pontos, outros valores que faltam. Você tem alguns já alicerçados e tem outros que precisam ser alicerçados na encarnação atual. Então, nós bloqueamos alguns e deixamos fluir outros, como as dificuldades kármicas, as deteriorizações de campo perispiritual. Nós também bloqueamos alguns, porque vocês não podem sofrer tudo ao mesmo tempo. Então, o que mais está incomodando o espírito? É alguma coisa que precisa ser acionada, ser vivenciada. Então, o resto é bloqueado. Então, todos que viemos à reencarnação, estamos trabalhando aquilo que está em déficit com o nosso espírito. Em nós, espíritos. Compreenderam? Então, é por isso que eu digo, ninguém é vítima. Não lamentem nada, não se sintam vítimas. São, sim, vítimas de vocês mesmos. Nós somos vítimas de nós, sempre. Sempre. Aí olhamos para o outro, não, ele é culpado de eu ser assim. Não é bem assim, não. Compreenderam? Bom, e aí vimos o quê? Como realizar isto tudo aqui? Como realizar isto? Por quê? Realizar tudo isto, nós tememos os efeitos. Então, nos retraímos. Por quê? Toda modificação exige o quê? Esforço, constância, perseverança, vontade. Zona de conforto material, físico e emocional, todos querem ficar. Por isso, nós, quando começamos a mexer em vocês, muitos não suportam. Boa noite, porque dói. Não só o esforço, mas depois, quando já atinge alguma coisa, é a responsabilidade. O principal é manter. Aí você é mais responsável. Manter. Quanto mais vocês conhecem, quanto mais vocês estão... Hoje, vocês estão com uma responsabilidade maior. Porque estão descortinando isto tudo. Então, cabe a vocês querer acolher tudo isso. Eu não estou inventando nada. Isto
que eu trago a vocês é algo que vocês vivenciam. São estudos que nós fazemos da área psicológica, humana e, vamos dizer assim, psicossomática e psíquica. Tudo isso. Bom, agora vamos ver outro enfoque. Temos parciais observações dentro de uma razão. Nós não temos razão em tudo. Nem somos os primazes em razão. Temos parciais observações dentro de uma razão curta e obliterada pelos bloqueios das próprias percepções, como eu disse, do corpo físico e do desconhecimento e parcialidade em nossa concepção humana e espiritual. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós tem obliterações e bloqueios em percepções humanas do corpo físico, porque nós não conhecemos as pautas maiores de um viver. O que eu quero dizer é que, mesmo no Evangelho, os conteúdos são profundos, mas se vocês lerem o Evangelho, vocês ainda não têm uma condição de uma penetração aprofundada. Por que eu digo isso? Vocês já repararam que desde a época de Jesus, as observações do Evangelho são múltiplas? São sob vários enfoques de vários seres humanos. Cada um atinge aquilo que está no seu patamar evolutivo. Então, há um desconhecimento na nossa razão. Porque nós dizemos, eu sei que eu tenho razão nisto, naquilo, diante dos problemas de família, de modo geral. Quem diz que você tem a razão? Quem diz que o outro não tem razão? Vamos dizer assim, a mania do ser humano é se enaltecer e depreciar o irmão próximo. Nós nos valorizamos extremamente. Temos valor? Lógico que sim, mas é um valor parcial. E essa parcialidade em concepção humana e espiritual, ela se revela por nosso patamar evolutivo. Então, nós temos que abrandar as nossas atuações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Porque no universo, no cosmos, amigos, existe uma amplitude de valores, uma consistência vamos dizer assim, em alicerçar as mensagens do Mestre. Essas contingências não atingidas por nós quando encarnados é normal. E nós precisamos entender isto, que nós estamos ainda caminhando. Nós estamos caminhando uma estrada evolutiva, que há necessidade daquela reforma íntima. Nós não somos ainda, nem desencarnamos como anjos. Não, nós estamos, que eu costumo dizer, com o pé na lama da terra. É justo isto? É. A grande maioria da esfera está envolvida por lamas de sentimentos, de moral, de fé, de fraternidade. Nós temos que aprender com as lições maiores de vida que chegam a nós, sob todos os pontos de vista. Aí, outro item que eu coloquei, como mudar? Modificação exige modificações gerais, constância, perseverança e vontade. Isto é uma coisa difícil. Preciso querer e ceder a quem sabe mais. Capta mais, entende mais da alma humana. Jesus e seus mensageiros. Nós temos que aprender a ouvir. Nos recolhermos ainda em nossa, vamos dizer, em nossa situação kármica como endividados.
e penetrarmos mais nessas concepções cristãs. Eu digo a vocês que vocês se dizem cristãos. Falta. Ser cristão exige muito. Exige exercitar-se realmente. Parar de se lamentar, parar de duvidar do outro, parar de julgar, parar de querer que você é o certo, sobejamente certo, e com razão em tudo, e tudo mais. Não é isto? Bom, agora eu vou perguntar a vocês uma coisa. Vocês estão satisfeitos com a sua maneira de ser? Uma autoanálise. Estão satisfeitos com a sua maneira? Muitos nem se mexem, não respondem. Estão satisfeitos com a sua maneira de ser? Quase, em percentuais. Graças a Deus. Por quê? Porque nós sempre precisamos nos questionar. Analisar, vocês sabem disto, não é? A cada dia, a cada noite. O que eu fiz, deixei alguma coisa para trás, enganei alguém, menti, e aí por aí vai. Esta autoanálise é necessária a cada dia. Muito necessária. Alguém aqui é acomodado? Alguém aqui é displicente com a vida? Deixa correr, Deus, seja lá o que Deus quer de mim, está tudo bem assim. São teimosos? Isto é triste. Teimam em alguma coisa que às vezes vocês não têm razão e às vezes vocês não sabem. Teimosia é não querer se ver como é. Não valorizar o próximo. Já buscam mudar algumas dessas estagnações e indisciplinas? Eu já disse a vocês que quando vocês desencarnarem, pelo amor de Deus, vocês fiquem bem. Não vão dizer, Carol, você me ensinou, mas eu não assimilei, eu não quis. Eu fui displicente, fiquei acomodada. Eu ouvi aqui e saiu aqui. Eu vejo isto claramente em alguns. A displicência vai fazer vocês todos sofrerem. Boa noite, Carla. Na segunda-feira o senhor falou que nós espíritas somos o que muitas vezes damos mais trabalho. Muito trabalho. Porque se acham sabedores de tudo. Eu li o Evangelho, eu li o livro do Espírito, na pergunta tal, página tal, e não sei o que, capítulo tal, dizia isso. Muito bem. E você fazia? Esta coisa de decorar, isso está acontecendo em vários agrupamentos espíritas. Para que decorar? Mas essa dificuldade é devido a esse orgulho intelectual ou é porque teimosia, devido à intelectualidade que ele acha que tem e duvida de tudo, é por causa vocês vão questionar. Chega no plano espiritual, vocês questionam. Eu até falei a vocês, não é questionam. É Carol que está aqui? É a irmã? Há 30 anos, fingindo? Por quê? O que vocês têm que fazer? Raciocinar, sempre digo a vocês. Não acreditem em tudo que eu digo, raciocinem e sintam, porque o sentir vai mais além do que qualquer coisa. Sentir. Bom, preciso arbitrar ou viver dentro do lar. As dificuldades e as alegrias, as positividades e negatividades. Como? Diálogos frequentes e exemplos. Vocês estão conseguindo dialogar dentro do seu lar? Ninguém se mexe? Conseguem dialogar? Não quer me ouvir? Não importa. Diga de pedaços.
Não queira agredir, dialogue. Coloque a criatura à sua frente e diga, olhe nos meus olhos, o que eu faço? Eu fiz agora lá dentro com o irmão. Olhe nos meus olhos. E conversem. Não tenham medo da convivência. São vocês e os outros, todos andando no mesmo barco. Então, vocês têm que ter amizade. Amizade. Tem que se trazer sob compreensão. Se vocês falham, o outro também falha. Você não tem a razão total de tudo dentro do lar, nem o outro tem. Um não pode querer mandar no outro. Tem que haver amizade. Sempre. Isso precisa acontecer, o diálogo e o exemplo. As duas coisas. Não é? Qual a parte difícil de sua vivência familiar? A emocional, a física ou a material? Emocional, física ou material? Emocional. Por que o emocional? Porque é do espírito. O emocional é o espiritual. Nós somos, em totalidade, emoções. Emoções. E distendemos as nossas emoções aos outros. Dificuldades físicas com o próximo. Física, de aceitar a criatura como é. Você é muito gordo, você é muito magro, você não trabalha, você não me ajuda. Esse tipo de... Tem dificuldade? Não? Está tudo ótimo. Aceita o marido e a mulher, querem voltar com eles? Querem voltar com os mesmos? Eu duvido muito. Por quê? Porque são situações kármicas necessárias. Não é? Se olharem, aprender a se aceitar, se compreender. Aquela autoavaliação de um e o achatamento do outro não está certo. Então, vocês veem como o casamento é um termômetro daquilo que vocês são. É um termômetro. Procurem olhar o relacionamento de vocês, principalmente os casados, e vejam em que nível está isto. O que falta para vocês seguirem em paralelo, objetivando as mesmas coisas? O que? O casamento é um termômetro fantástico que nós observamos nas fichas kármicas. Lembra das fichas kármicas? Nós observamos o casamento de todos e por aí nós nivelamos os espíritos. Vocês conseguem se nivelar dentro do casamento? Agora imagine, chega ao plano espiritual, um diante do outro, pergunta-se, querem voltar juntos? Muito difícil. Sim, mas normalmente é muito difícil. Realmente é. Não há esconderijo no plano espiritual. Não existe esconderijo. Aqui vocês podem se esconder atrás da pilastra, a uns de vocês, a mim não. Eu leio os seus pensamentos. Eu sei o que há em cada um de vocês. Nos dois corpos. Falar uma coisa e pensar a outra, por favor, não façam isso. Calma. Sobre essa questão da nossa situação kármica aí, né? Que nós somos endividados, nós não nos é dado saber o montante dessa dívida, né? Não é dado, sim, pelos sofrimentos. Isso que eu ia perguntar. O grau de envolvimentos difíceis que vocês enfrentam. Esse grau de envolvimento difícil é realmente o que está precisando ser... É o quanto nós estamos usando esse cheque especial aí. Isso. Quanto tá já estão no cheque especial? A maioria de nós, a grande maioria, está dentro do cheque especial. Agora, esse montante, o quanto já entrou, a gente não sabe. A gente pode imaginar de acordo com as situações. Pois é, o endividamento é maior. O endividamento será maior. Mas essa tomada de consciência dessa situação de endividados, né, de não achar que é o outro que está do nosso lado que é endividado e que nós estamos com crédito, é um passo importante para a modificação, né? Para começar uma modificação. Por isso que eu digo, vocês têm que fazer uma autoanálise todos os dias. Todos têm potenciais e têm dificuldades. Não nos coloquemos nos patamares superiores diante de irmãos. Todos que vivenciam na Terra
estão ainda endividados com quem? Com as leis universais de equilíbrio, de harmonia, de perfeição. Se nós sairmos dessas leis, nós vamos sentir os efeitos em nós. Bom, necessitam melhorar no convívio familiar? Compreensão, paciência, amor e amparo necessitam? Por que eu enfoco o familiar? Porque é o campo de atuações do espírito mais pungente. É um campo difícil de lutas e um campo de amor. O quanto vocês estão vencendo dentro dessas concepções de lutas e de amor? Em que grau vocês se sentem dentro da família em lutas e em amor? Lutas que eu digo são dificuldades de convivência. Em que grau vocês se situam? Pensem nisto. Pensem nisto. Isto tudo é trazido aqui a vocês para que vocês não se atordoem muito no plano espiritual. Esses enfoques eu trago para que vocês possam avaliar o seu proceder. Qual é o grau da sua situação dentro de um lar? O endividamento está mais dentro de lutas ou dentro dos aspectos sentimentais? Em que grau cada um? Qual é o grau que vocês estão em matéria do amor ao seu próximo, da aceitação, da compreensão? E qual é o grau em que vocês se situam dentro das suas lutas diárias, das incompreensões, das irreverências, daquele que se diz em razão e tudo que quer predominar? Coloquem isso para vocês visualizarem hoje à noite. Por vezes nós amamos, mas não compreendemos. Por quê? Não aceitamos. Porque existe desilusão. Você ama a pessoa, ama, mas não compreende como ela age. Não é isto. Porque há uma desilusão nisto. Você ama, mas não aceita compreender, não compreende como a pessoa age. Aí você vem e quer modificar a criatura. Eu quero que ele se modifique. E não adianta. Porque você tem que modificar a você, não ao outro. Você não consegue modificar ao outro se ele não quiser ser modificado. Então não adianta. Cada um tem um objetivo kármico diferente do outro. E embora vocês na lida familiar e consanguínea, de maneira geral, os objetivos se entrelaçam. A grande maioria conviveu em comunhão. Uns estão mais endividados, outros menos. Um, dentro lá, veio para ajudar, alicerçar. O outro veio rasgando tudo a oprimir. Então, cada um se traz dentro de um grau de aceitação. Neste caso, existe uma desilusão em relação ao outro. Aí vocês dizem, não me compreende, não entende, mas você ama a pessoa, mas você mesmo não consegue compreender como age daquela maneira. Por quê? Porque cada um é uma personalidade. Cada um teve vivências únicas. Praticou o amor ou praticou o ódio. Então, há uma desilusão. E a desilusão muitas vezes faz com que vocês se separem. Porque não conseguem recolher o pequeno naco que o outro dá. Mas o outro dá o que ele tem. Vocês não podem exigir do outro o que ele não tem. Como vocês dão o que vocês têm. E nós temos com isto de compreender as criaturas, aceitá-las como são. Não nos iludirmos. Aí entra, sim, as expectativas. Vocês criam expectativas diante de tudo e de todos. E se desiludem, é o que acontece. Não criemos expectativas no nosso viver em relação a nada. Nada. Porque vem a desilusão. Você pensa de uma maneira, o outro pensa de outra. Você sente de uma maneira, o outro sente de outra. Não é verdade? Sim. Eu acho que uma coisa que acontece muito é que nós queremos ditar a maneira que o outro deve agir. Exatamente, exatamente. Né? E, mas se fosse eu, agiria dessa forma.
Agora, é claro que isso é muito difícil, né? Não agir assim, tem coisas que a gente até percebe, isso vai dar errado. Então, a gente quer alertar. Sim, é o diálogo. Tem que haver diálogo. Ponderação, não é? Aí, quando a pessoa não faz o que a gente quer, aquela regra ditada... É uma desilusão. Isto vai existir enquanto vocês reencarnarem nas esferas reencarnacionistas. Por quê? Porque estamos, em espírito, nos alinhando em tudo, em compreensão, em relevar. Nós trabalhamos muito na quinta-feira, na reunião, em relevar, não é? Trabalhamos muito nisto. Muitas vezes vocês desejam fugir, sair de casa, ir para um lugar isolado, não conviver com mais ninguém, não ter problema um com o outro. É verdade? É verdade. Recolherem-se dentro dos quartos e de si mesmos. Você não precisa se recolher dentro dos quartos da sua casa. Recolha-se a cada dia em si mesmo. Dialogue com você, francamente, sem ilusões, sem falsear a sua opinião e colocando que você é tudo e o outro não é nada, que você é certo e o outro é errado. Não precisa trancar o seu quarto. Tranque-se na sua casa íntima e coloque as verdades, entre aspas, as roupas sujas, a você, irmã. Acho que era mais ou menos isso que eu ia dizer. Você sempre diz que a gente tem que aceitar o outro como ele é. Sim. Isso então significa que se eu não aceito, eu preciso modificar em mim alguma coisa que vai fazer aceitá-lo. Né? Nós temos que aceitar. Lavar a minha roupa suja. Exato. Nós temos que aceitar as diferenças. Todas as diferenças. Porque não adianta que não vamos ser todos iguais. Nunca. Porque toda a natureza que vocês olham, mesmo as naturezas, são totalmente diferentes umas das outras. Então nunca seremos iguais. E aí a gente vai trabalhando isso, e de repente dá um belo escorregão. Mas está aprendendo. Está no caminho de aprendizado. Bem, a fuga será inútil. Melhor exercitar agora do que em planos espirituais. Que vocês veem os sofrimentos vindo em direção a todos nós. Cada um de vocês tem seguidores atrás de vocês. E não é? Vocês acham que o passado de vocês é limpo? Se fosse, não estariam aqui. O nosso passado, quantos vocês vêm me perseguindo? Quantos? Deixamos rastros. Rastros. Então, não nos coloquemos como bonzinhos, nem isentos de perseguição. Porque teremos sempre perseguidores. Por quê? Por isso tudo que falei a vocês. Porque não se amam, não se compreendem, se agridem, acham que têm o poder, o outro acha que tem mais razão do que o outro. Isso aí causa divergências imensas. E os perseguidores vêm atrás de nós. Nós deixamos um rastro energético no cosmo, nos campos de vivenciações. Vocês já viram vários espíritos que vêm aqui e dizem: eu procurei você tanto tempo, agora eu achei. Será que vocês encarnados estão perseguindo alguém dentro da família de vocês? Aí vocês dizem: o outro é difícil. Por que o outro é difícil? Porque você também é difícil. Você também foi difícil. Nós temos que pensar em tudo isto. Por isso que não é só viver. É ver o objetivo de cada vida, de cada tipo de vivenciação. Bom, como ficariam se hoje estivessem em planos espirituais? Em que local se sentiriam acolhidos? Com quem? Que tipo de plano espiritual vocês almejam? Já sei, nosso lar. Como não existisse mais nada do que esta colônia. É uma colônia. Nosso lar é uma colônia de transição, de passagem. Com quem vocês querem conviver em plano espiritual? Digam. Com a mãe, com a avó. Quem são eles hoje? Quem são eles? Quem é você? Olha só, nós viemos na consanguinidade para tentarmos criar laços positivos. Se não criamos laços positivos, nós vamos retornar ao plano espiritual e buscarmos os afins. Nem sempre os afins é o pai, a mãe, o irmão ou o marido. Às vezes você diz: mas você me esqueceu. Não, pode não ter esquecido se amou realmente. Se houve amor, não vai ficar esquecido. Vão se unir e se
e conviver em algum momento. Se não existiu isto, vocês vão estar longe um do outro. Vocês não conhecem nem vocês. Bom, quais seriam as suas vibrações? Sabem que as vibrações são a nossa carteira de identidade no mundo espiritual, as vibrações. Como estão essas vibrações de vocês hoje? Vocês não sentem em vocês as suas vibrações? Tem que sentir. Sim. O que você vibra? Que tipo de vibração você exala? Que tipo? É aquilo que eu falei a vocês. Qual o retrato que vocês vão deixar para os seus amigos e familiares? Qual o retrato que vocês vão deixar? Vocês lembram, às vezes, de uma avó que teve um carinho, que vocês tiveram uma afinidade. Ela deixou este retrato. E o que vocês vão deixar? Que retrato que vocês vão deixar para os amigos, para os parentes? Isto varia. Carla, eu tenho uma dúvida. Como vocês ficariam quando estivessem em plano espiritual, né? Com relação aos relacionamentos? Por quê? Porque eu vejo assim, em vocês que vocês se relacionam com todo tipo de espírito. Vocês não se relacionam só com os que estão na linha vibratória de vocês. Uhum. Vocês estão aqui se relacionando com a gente e nós estamos numa linha bem abaixo de vocês. Não acho. Sim. Eu, por exemplo, assim, essas experiências que eu tenho em desdobramento, eu já me vi em vários locais. Há umas 2 noites atrás eu estava num lugar muito estranho. Aquele lugar ali não era um lugar agradável. Não era. Eu consegui perceber, é difícil, a gente começa a fazer várias indagações, né? Por que eu estava lá, né? Já que não tenho muita afinidade com as pessoas que estavam ali, mas por algum motivo eu estava ali naquele ambiente. Uhum. Eu até reconheci algumas pessoas daqui também, poucas, não muitas, estavam lá também. Já estão se perguntando quem. Pois é, então, naquele momento ali, eu acho que você está no plano espiritual, você está desdobrado, né? Sim. Então, o que eu penso é que a gente não escolhe muito com quem que a gente vai se relacionar. A gente precisa estar preparado para se relacionar com todo tipo de situação que se apresentar, mesmo no plano espiritual, não é? Pois é, mas quem são vocês quando desdobram? Quais são as suas referenciais de personalidade, vamos dizer, de vibração? Então, o que eu fico tentando perceber quando eu lembro de alguma coisa no retorno, ver como é que eu estava me sentindo naquele ambiente ali. Se eu estivesse gostando, achando que ali era a minha praia e tudo, eu acho que eu estaria em afinidade, mas a sensação que eu tinha da noite retrasada é que eu estava ali de passagem, né? Mas olha só, vocês vão a plano espiritual por vários objetivos. Não, é claro. Por vários objetivos, para ajudar os outros, para serem ajudados, para aprender, para assistir algumas palestras, para conhecer. Eu vi parentes que estão encarnados ainda, estavam lá. Há pessoas daqui também que estavam lá. Depois ele diz a vocês quem está lá. Já que era um lugar difícil, não é? Era. Pois é, mas quando vocês começam a estudar, a penetrar na parte de mensagem cristã, nos valores maiores, vocês, às vezes, têm condição de vivenciar em vários locais. Inclusive para você saber que existe aquele tipo de vida e condições daqueles espíritos allá. Isto é ver a realidade. Não é ilusão, é a realidade. Muitas vezes o filme Nosso Lar, muito bem feito, mas algumas coisas precisam serem bem esclarecidas. Diz que todos lá vivem de camisolão branco. Isso não é verdade. Eu não estou assim. Você me vê assim? Ou me vê de roupa comum? Exatamente. Então, não é uma realidade. É que colocam de uma maneira para mostrar uma situação de beatitude, de lisura moral,
ou já de um nível espiritual, todos com uma roupa, mas isso não é assim. Porque eu entendo que queiram dar uma visão de beleza, de pureza, mas não é assim, é a vida, cada um vai se vestir como quer. Muitos não aceitam aquilo, acham fantasioso. Porque, olha só, por exemplo, os planos umbralinos, cada um está como quer, embora numa inferioridade, num primarismo. Cada um se coloca fisionomicamente vestido como quer. E muitas vezes essa colocação vem da vivenciação da Terra, da vivenciação anterior, que ele se coloca da mesma maneira. Já quando vocês buscam uma evolução e começam a se integrar no plano espiritual, em certo tipo de plano, vocês não têm isto. Vocês viram quando o Espírito Cláudio veio e colocou no livro Colônia Florescer, vocês viram que ele se vestia, era colocado nessa colônia, uma colônia de jovens e crianças, colocado à disposição deles vários tipos de roupa. Quando eles chegam no quarto, ele vai escolher aquela que ele se sentir bem. E nunca Cláudio veio de camisolão nenhum. Compreenderam? Não entraremos em planos de luz e paz se não as tivermos dentro de nós. Quartos, fugas a nos envolver em ilusões, não acharemos. E sim locais escuros, em semelhança aos sentidos por nós, impulsionando-nos a fechamentos se continuarmos a teimar, a não compreender e não aceitar, a não ser nossa pequenez em pautas errôneas de sentimentos e razões. Então, aquele que se fecha nesta vida para si mesmo e para os outros, ele vai desencarnar e vai ficar assim, fechado dentro dele. Então, quando vocês dizem, são espíritos ou forma de ovoide ou não, em fechamento, feito conchas, eles se colocam fechados por disposição íntima, por quererem se situar assim, fechando-os para si, para seus edemas e suas dificuldades, fechando para a convivência com os outros, fechando-se por remorso, por culpa, e etc. Então, quando eu falo isso tudo para vocês, eu quero tirar vocês de um processo de ovoidização, de estarem se movimentando em sentido de bloquear aquilo que precisam exercitar. Esse bloqueio, esse fechamento se dá. E quando ele se dá, traz a depressão. E a depressão, ela proporciona a aproximação de seres afins nessa característica de posicionamento psíquico. Compreenderam? Então, o que é bom? Nós conversarmos aqui. É bom tirarmos as dúvidas. É bom vocês saberem as causas e os efeitos daquilo que vocês pensarem e fizerem. Isto é necessário. Essa visualização íntima. Existem alguns, vamos dizer, eu chamo de campos fluídicos, que são campos de vibrações diversas, que estão um entrando dentro do outro. E vocês têm aqui alguns centros de assistência a doentes neurológicos, a doentes físicos, a constituições que estão ainda debilitados em vários locais aqui do campo terreno. Como assim? Não, nesta época que você está vivendo. Nesta época que você vive atual, você desdobra e vivencia nos campos que estão aqui, campos de vibrações diferentes. Vocês não estão sozinhos. Um exemplo, aqui dentro, vocês apreciam isto aqui. Vocês sabiam que tem um berçário aqui em cima? Vocês sabiam que tem atendimentos a almas tumultuadas, desequilibradas aqui para baixo, vários andares? Vocês sabiam que temos aqui várias sacadas em que vocês estão sendo observados? Vocês sabiam que temos uma extensão aqui desta sala
com arquibancadas, onde vêm muitos irmãos a aprender essas lições? Vocês sabiam que nós temos um atendimento a almas difíceis daquela porta para dentro? Então, são campos vibracionais dentro de campos vibracionais. Vocês sabiam que tem vários espíritos aqui em pé e junto a vocês? Um exemplo que ocorreu, a minha casa tem um salão em cima. E toda vez que eu subia, eu sentia uma movimentação. Sim. Mas eu não sou vidente, não vi, mas sentia algo. E eu perguntei para o senhor disse que ali estava sendo um centro de triagem. Sim. Daqueles que desencarnam e resolvem. Sim. Quem vai para onde. Nós aproveitamos todos os locais. A casa da irmã, na sala dela, são atuações de reuniões nossas, articulando, né, as situações. Então, eles estão sempre, um campo, vamos dizer, tranquilo, que nós aproveitamos aqueles ambientes para reuniões, como na casa de vocês. Então, vocês não estão sozinhos, são campos de vibrações se intermediando. Chegamos ao fim, eu vou parar aqui. Querem perguntar mais alguma coisa? Sim. Foi falado aqui sobre desdobramento e ocasiões. Também foi falado em a colônia florescer, no nosso lar. Eu sei que você não desdobra. Não, em corpo espiritual não existe desdobramento. Aprendi isso aqui, né? Mas o que existe? Mas a minha pergunta é... O que existe? Projeção. Sim. Projeção. Você, nos momentos que podem descansar, aquela fase de refazimento, isso. Carroá ainda frequenta a colônia Esperança? Sim, de vez em quando. De vez em quando nós andamos por várias colônias, vários campos. Mas principalmente eu não me sinto cansado, eu não tenho cansaço. Porque a nossa programação é intensa. Esses minutos aqui é um refazimento para mim. É suave, é tranquilo. Agora vocês imaginem os vários campos fluídicos que existem na esfera. Nós temos que trabalhar constantemente. De tanta alienação, de tanto desequilíbrio, de tantas mazelas, de inverdades. Basta vocês verem o que vocês estão assistindo no mundo hoje. Agora imagine isto em campo espiritual. 4, 5, 6 vezes mais do que vocês estão assistindo hoje. Então nós não paramos. Nós nos trazemos sob equipes que são trocadas para as almas se refazerem. Precisam se refazer porque as situações são, às vezes, terríveis. Então nós temos que nos refazer. Aí sim, vamos para algum lugar com uma natureza bonita, com diálogo, com concertos musicais, suaves melodias, diálogos, reuniões, muitas coisas. É a mesma coisa, é a vida em paralelo. Carroá, vocês espíritos superiores possuem centros vitais? Perfeito. Também. Não, mas o espírito superior, ele precisa dos Por centros quê? vitais? Por quê? Por quê? Para se reabastecer. Não só. Para construir, para alimentar cidades, campos de vida, para alicerçar um benefício maior a cada campo em deficiência. Então, os centros vitais são o quê? Centros de energia. Os centros energéticos estão no corpo espiritual. E o que se estende a vocês são o quê? Alô? No campo físico tem o quê? Chakras. Não é o chakra. Os plexos. No duplo etérico tem o quê? Os chakras. No duplo. E no perispírito, os centros de energias rodas. Então, o que traz a frequência de movimentação, o poder, a força, são os centros energéticos do perispírito, que passa para o duplo, que vocês chamam os chakras, que passa para o físico, nos plexos. Então, os plexos retratam uma conexão.
E nos plexos estão ligados a órgãos do corpo físico. Por isso é que vocês sofrem no corpo físico as doenças, porque o doente é o espírito. A doença está nos centros de força, que se é transmitido ao chakra, o chakra exala em forma de um prato que se abre para os plexos. Então, mas o espírito superior, ele vai usar os chakras dele, mas ele usa o pensamento, ele vai usar tipo frontal para manter uma criação de uma colônia. Exatamente. Projeção, construção. Ele, com o equilíbrio dos seus centros de força, ele cria ambientes. Como se criam as cidades espirituais? Como se criam os ambientes espirituais? Pela força do pensamento de espíritos sublimados. Mas isto tem que ser mantido pela energética de cada espírito. Então, essa energética está nos centros vitais. Compreenderam? Vocês têm que estudar e estar abertos para este conhecimento. Carroá? Sim. Eu sei que está em cima da hora, mas eu estava lendo um livro sobre perispírito e eu nunca tinha, não sei se eu que não tinha percebido antes ou o quê, e esse livro dizia que o perispírito respira. Ele tem a função respiratória. Mas, no caso, é um ar diferente do nosso. Não. Físico. Não. Porque, por exemplo, vai ter lugares que são fechados, né? E que o perispírito pode respirar em nós, por exemplo, se estivéssemos ali, não resistiríamos, desencarnaríamos. Mas é diferente. A assimilação do ar, nossa, é diferente. Vamos dizer assim. O espírito superior não precisa comer. Uhum. Ele não precisa comer. Ele não tem as funções genésicas e de estômago. Então, ele pode estar no escuro porque tem a luz própria. A luz que exala dele ilumina o ambiente. Assim, o ar. Ele cria o seu próprio, sua forma de respirar. Ele cria o seu potencial em respiração, a sua fluidez ou não. O espírito manobra, digamos assim, com tudo. Com a sua natureza íntima, como vocês sabem disso, e com a natureza que o envolve. Ele mesmo pode estar manipulando, teoricamente, os fluidos a fazer um ar propício a ele. Né? É uma automanutenção. A sua automanutenção, vocês têm que comer, dormir, respirar o ar da floresta, o ar impuro lá debaixo dos gases, não é? O espírito, quando tem essa condição, ele já consegue penetrar, quando ele tem que penetrar, por exemplo, no umbral, que são odores mais fétidos, ele cria o seu próprio condição de respiração, ele não vai respirar aquilo. Ele compõe a sua respiração pelo processo mental e pelo equilíbrio dos seus centros de força. Agora, até atingir isto, o inferior, ele cria a respiração dele fétida. Fétida. Por quê? Você chega e sente aquilo. Então, por quê? Quem cria a ambientação, quem cria o ambiente, a atmosfera desses campos? Os espíritos, os afins inferiores, primários, não é? Compreenderam isso tudo? Essa ciência espiritual é fantástica. E aí pergunta, quem fez isto? Uma energética maior, a qual chamamos Deus. Fantástico, não é? O que nos cabe fazer, então? Agradecer, agradecer e agradecer. Os irmãos que vieram pela primeira vez querem perguntar alguma coisa? Entenderam a reunião? Estamos analisando as personalidades. Foi difícil? Não, não tem nada difícil, não é? Deu para entender tudo? Vamos encerrar. Tranquilos? Então que Jesus esteja sempre aqui e aqui. Tragam esta figura ao lado de vocês, andando com vocês. Observem que ele está lendo seus pensamentos, vendo as suas atitudes. Embora vocês digam, mas ele está longe. Não está. Não está. Primeiro que
todos e muitos trabalham para ele. Segundo, que ele tem uma captação universal. Sabe o que cada um precisa, sabe o que cada campo terreno necessita e trabalha para que o bem se instale em cada campo, principalmente aqui na esfera terrena. Fiquem em paz. Amo vocês. Amamos todos vocês. Bonsoir, buenas noches.